Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Sobre ainda o que a gente olha para Jesus, o que a gente vê em Jesus. Eu queria ler Apocalipse. Deixa eu ver aqui qual eu vou só pegar um versículo. Vai ser bem rápido na minha introdução de 35 minutos. Aqui, Apocalipse 4. Primeiro, o Abel falou nas duas vezes que ele falou sobre Apocalipse 1, que Apocalipse 1:1 já dá a tônica do que é o livro, né? É a revelação de Jesus Cristo. Não é o fim do mundo, não é a besta e etc e tal, embora tenha tudo isso, tenha dragão e tenha não sei o que, tudo certo, mas o que João está propondo a nos revelar é o Cristo, é Jesus. E isso acontece basicamente em Apocalipse 19, quando ele rasga os céus e desce, tá? Mas Apocalipse 4, 7 e 8 diz assim: o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre quando eu olho esse versículo, o 8 especificamente, e eu penso nos seres viventes cheios de olhos, por dentro, por fora, em tudo que é lugar, eu fico pensando, porque o olho ele tem muito a ver com conhecimento na Bíblia, tá? Então, se hoje eu chegasse na sala do trono de Deus e cutucasse o ser vivente, tipo assim: ô cidadão, por que tu tá aí falando santo, santo, santo o tempo todo? Ou por que tu tá toda vez exclamando algo para aquele que está sentado no trono? Com certeza ele ia virar só um olho dele para mim, né? Porque ele não ia perder muito tempo comigo. Ele ia virar um olho dele para mim só e ia dizer assim: tu não tá vendo o que eu tô vendo. O que tu tá vendo não é a pessoa completa do Cristo que está sentado no trono, não é o Cordeiro de Deus. Porque se nós víssemos quem Jesus é e como ele se mostra em Apocalipse 1, acabaria com a nossa vida, vamos colocar assim. Nós não seríamos mais os mesmos. E para a gente complementar isso, a gente pode... Quem está anotando, se por acaso tem alguém anotando, quiser anotar, Apocalipse 1, Hebreus 1 e Colossenses 1 falam os atributos de Jesus. E se a gente for olhar isso tudo junto, fica bem legal. Lembrando que a Bíblia ela não é Primeiro, a Bíblia é uma grande história de Deus. Ela inicia no Gênesis e finaliza o Apocalipse. Ok. Mas ela não é um caminho que nos leva para o céu. Porque a Bíblia ela não é sobre terra e céu, ela é sobre uma era e uma era vindoura. Isso nós precisamos entender. Eu não estou falando que ninguém vai para o céu, não é isso. Tá? Mas o final da Escritura, Deus está na terra. Então é uma nova era. Ele faz tudo novo de novo. Ou seja, nós voltamos ao jardim. Certo? Porque se a gente for ver, tem uma árvore, tem uma cidade, tá tudo lá. Parecidinho com Gênesis. Vamos abrir Apocalipse 1 então, para falar sobre o que eu vou falar hoje. Apocalipse 1, eu vou ler do 1 até o 8, tá? Todo mundo achou? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu.
Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, como eu falei, no primeiro versículo ele já dá a tônica do livro, tá? Revelação de Jesus Cristo. Inclusive, Apocalipse em grego significa revelação. Então, é isso. Versículo 3. Se alguém quer ser abençoado, então, bem-aventurado aquele que lê, o que ouve e o que guarda. Se tu quer 3 bênçãos, então tu lê em voz alta, porque tu vai estar lendo, ouvindo, e se tu guardar, então tu vai ter 3 bênçãos em Apocalipse. Viu? Interessante isso aí. Guarda bem, irmão. Versículo 5. A gente falou sobre fiel testemunha. A gente falou sobre primogênito dos mortos. O Abel falou as 2 semanas anteriores. E hoje nós vamos falar sobre o soberano dos reis da terra. E eu queria só pontuar 2 coisinhas sobre os 2 assuntos anteriores. Fiel testemunha. O termo usado para testemunha aqui é o mesmo usado em Atos 1:8, para quando Jesus fala para os discípulos: sereis minhas testemunhas quando descer o Espírito Santo. Ou seja, o termo é martíros. Acho que é isso, no grego. Mártir. Alguém que é capaz de morrer para guardar a mensagem, ou para postergar a mensagem. Então aqui de fato foi o que aconteceu. Jesus, ele é fiel testemunha, ele se deu para que o plano de Deus se completasse. Primogênito dos mortos é o que venceu a morte. Ninguém conseguiu segurar, nem a morte. E a partir disso, em Jesus, a partir dele vencer a morte, nós somos um novo tipo de gente. Uma nova raça. Um novo povo. O povo de uma era vindoura. A partir de Jesus, ele é o primogênito, é o primeiro. A partir dele, nós somos capazes de entrarmos numa era vindoura e sermos ressuscitados no fim dessa era e recebermos o corpo glorificado. Só a partir de Jesus. Então ele é o primeiro de um novo povo. E o legal é que esse povo é chamado de sacerdócio real. Se alguém lembra do texto de 1 Pedro 2:9, que é bem conhecido, vai dizer que ele nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor e nos chama de raça eleita e sacerdócio real. Certo? Esse chamado a um sacerdócio real, ele vem desde Êxodo 19, no Monte Sinai. Quando o povo é chamado por Deus, cheguem até aqui, subam até aqui, e ele diz assim: não, ô Moisés, vai tu, faz aí a mão e depois passa para nós, né? Mas Deus sempre quis um sacerdócio coletivo. Todos são sacerdotes. Teve que vir a reforma para resolver esse problema, mas tudo certo. Vamos dividir um pouco o assunto aqui então do soberano sobre os reis da terra. Vamos só pegar essa palavra soberano, o que ela significa. Eu fui para o dicionário, né, para facilitar. Diz o seguinte: que ocupa o primeiro lugar, supremo, muito poderoso, absoluto, pessoa que governa ou tem poder máximo, de forma hereditária e geralmente vitalícia. Uma nação ou estado monárquico. Monarca, rei. Jesus é soberano sobre tudo, ele é supremo. Absoluto, sobre toda e qualquer situação. Mesmo na situação que tu pode estar passando hoje.
Ele ainda é absoluto sobre isso. Assim, de novo, não sei se alguém está notando, mas talvez depois isso vai pro YouTube, se quiser pegar as referências, porque eu vou falar um monte de versículo aqui, mas não vou abrir todos, tá? Porque senão nós vamos até as 2 da manhã. Eu vou só citar, tá? Mateus 28, 18, Jesus fala que toda autoridade foi dada a ele. Toda autoridade. Quem sabe o que é todo no grego? É todo. Mesma coisa. Filipenses 2, 8 a 11, esse nós vamos abrir. Filipenses 2, 8 a 11. Diz o seguinte: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu queria também Hebreus 1. Hebreus 1, 8. Não, desculpa, Hebreus 1, 4. Desculpa de novo, Hebreus 1, 2. Hebreus 1, 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Herdeiro de todas as coisas. Jesus é sobre tudo e é sobre todos. Ele é soberano sobre tudo. Ele é absoluto. Se nós olharmos hoje para os governos, para os sistemas que tem de governo na Terra, pode virar a Terra do avesso. Tu vai achar corrupção no sentido de o homem com o coração corrompido controlando isso. Tá? Não digo que tem corrupção em todos os governos da Terra, não posso afirmar isso. Mas tem um homem corrompido fazendo a mediação disso, a administração disso. Então isso necessariamente, se tem alguém corrompido fazendo isso, o sistema em algum momento ele vai corromper. Certo? Ele vai dar problema. O lance aqui é o seguinte: Jesus, rei de um reino inabalável, depois a gente vai ver que ele ainda vem para a terra, esse reino, totalmente justo, totalmente correto. Ele não faz parte desse sistema corrompido. Ele não é direita ou esquerda. Ele é um rei justo. Hoje, se a gente for pegar direita e esquerda, qualquer um dos dois vai ter problema, né? Mas não é isso. Um reino justo, correto. Justiça na Bíblia vem de Sedeque, rei de justiça. Hebreus 8, 7 vai falar sobre isso. Fala de Melquisedeque, rei de justiça, é justamente isso. Justiça é Sedeque, um reto ordenamento, um reto posicionamento de acordo com a vontade do próprio Deus. Então hoje, se a gente pode verificar todos os governos, os sistemas de administração, tudo. A gente vai achar problema. Abraham Kuyper, um teólogo holandês, que inclusive chegou a ser primeiro-ministro da Holanda, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: não há um centímetro quadrado neste mundo o qual Cristo não possa dizer é meu. Que frase legal. Essa frase é massa. Então o que eu estou querendo dizer?
que Jesus é soberano sobre tudo e sobre todos, já nesse tempo, mas ele vai vir com um reino de justiça literal sobre a terra, que vai trazer de fato a justiça do reino de Deus para cá. É isso que eu estou querendo dizer. Daí vocês vão lembrar de Lucas 17, que vai dizer assim, não, mas Jesus, vamos abrir lá Lucas 17. Que é uma coisa interessante, inclusive a gente cantou isso hoje. A gente cantou duas coisas interessantes hoje. A gente cantou mais coisas interessantes, né, Davi? Mas duas que eu quero pontuar. Lucas 17, 21, questionam Jesus sobre a vinda do reino de Deus. Se questionam Jesus sobre isso, é porque o que os discípulos tinham de entendimento é que haveria um reino de Deus na terra. Com esse background, eles vão e perguntam para Jesus, tá, mas agora? O que é o reino de Deus? Quando que vem o reino de Deus? Eles perguntam o seguinte, daí Jesus diz assim, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A gente cantou na penúltima música aqui, que reina hoje entre nós. Certo? A gente cantou isso. Só que, daí a gente lê nesse versículo e diz, então tá, o reino de Deus já está aí. De fato ele está, mas não na totalidade. Não sobre toda a terra. Não como ele disse que seria. E aí eu queria te convidar para abrir Lucas 22, um pouquinho para frente aí. A gente vai falar a Bíblia, tá, gente? Faz parte, né? Lucas 22, 16. Ali Jesus falando sobre a última Páscoa dos discípulos. E ele diz o seguinte, pois vos digo que nunca mais a comerei, a ceia, até que ela se cumpra aonde? No reino de Deus. Ou seja, basicamente Jesus está dizendo assim, eu não vou mais comer, não vou mais me alimentar até que venha o reino de Deus, ou seja, até que venha as bodas do cordeiro. A ceia do reino de Deus. Então, o próprio Jesus disse que estava entre os discípulos do reino dele, mas que ainda haveria de vir um reino. Certo? Concorda comigo? A gente leu isso aqui. Outra, vamos folhear aí, Mateus 6. Mateus 6, todo mundo conhece isso aqui, todo mundo ora isso aqui provavelmente. 6, 9 em diante. Jesus ensinando os discípulos a orar. Portanto, vós orareis assim. A gente cantou isso também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que diz depois? Eu não ouvi. De novo. Aí, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Jesus ensina os discípulos quando eles orar, toda vez que eles orar, é para eles orar para que venha o reino de Deus. Se Jesus é soberano sobre os reis da terra, todos os governos que nós olharmos hoje estão submissos a Jesus ou não? De acordo com como eu falei, não. Porque os sistemas corrompidos que nós temos não são submissos a Jesus e à justiça do seu reino. Certo? Mas vai ter um dia que vai ser. Essa é a parte boa. Então nós não estamos vivendo o reino de Deus na totalidade, mas nós estamos vivendo o reino de Deus a partir da nova natureza que nós temos em Cristo. O Espírito vivendo em nós, ele nos capacita a sermos, olha o termo que eu vou usar, não leva para o outro lado, a sermos um povo de uma nova era. É um termo meio chato porque está desgastado.
e um conceito errado. Mas sim, Jesus vai nos fazer viver um reino de uma nova era, da era que ele vem trazer, uma era futura, já hoje. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós somos umas pessoas do futuro. Nós vivemos fora do nosso tempo. Hebreus 6:5 diz assim: é impossível aqueles que provarem. Vamos ler lá. Vamos abrir a Bíblia. É legal. Seis, 5 diz assim. Está falando ali sobre se tornar participante do Espírito Santo. No 4 ele vai dizer: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Ou seja, o que vai vir. Esses que provaram isso não vão cair. Basicamente é isso que ele está falando, tratando o texto. O que eu quero dizer com isso? Nós somos um povo fora do tempo. Ou deveríamos ser. O que determina isso é a nossa mentalidade, é a nossa postura e é para onde a gente está olhando. Nós já vamos chegar lá. Por que a gente consegue entender que o reino de Deus não tem uma literalidade hoje na Terra? Porque um reino, sem exceção, ele precisa ter um rei presente, assentado no trono. Ele precisa ter uma constituição e ele precisa ter um local. Eu não vou ler os versículos. Quer dizer, eu vou ler, vocês não precisam abrir se não quiser. Apocalipse 19:16. Esse eu gostaria que nós abríssemos. Os próximos talvez não. Apocalipse 19:16, como eu falei, Apocalipse 19 é quando Jesus de fato entra na história. Quando a revelação dele acontece no livro de Apocalipse. Diz assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. E aí a gente vai ler junto no 3, beleza? 1, 2, 3. Vamos de novo, ficou bonito. 1, 2, 3. É legal. Se a gente entendesse o que a gente está lendo, seria massa. Mas a gente chega lá. Esse é o rei que vai vir estabelecer o seu reino sobre a terra. Aquele que está escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo reino precisa de um local. Eu vou só ler um versículo bem rápido aqui. Não vou ler. Deixa assim. Abacuque 2,14, se alguém estiver anotando aí, fala que o conhecimento de Deus e a glória dele vai ser estendido sobre toda a terra. Tá? Isso aqui está falando de um tempo futuro. Abacuque, lembram que ele é o profeta. E todo reino precisa de uma constituição. O que é uma constituição? Um conjunto de leis. Certo? Tá, mas e qual é a constituição do reino de Deus? Mateus 5, 6, 7, se a gente for olhar, tem um sermão chamado Sermão do Monte. Certo? No Sermão do Monte, antes disso, na verdade, já no batismo de Jesus, quando João vai batizar Jesus, ele já vai dizer assim, João diz assim, tá, mas não faz sentido eu te batizar. Aí Jesus diz assim, não, fica frio, isso é uma revista atualizada minha, tá? Fica frio, vamos fazer cumprir a justiça. Tipo assim, tudo que está escrito a gente vai fazer, né? Jesus diz para João. Então João batiza Jesus. E daí no Mateus 5, 6, 7, se a gente for ler, a gente vai entender uma coisa que excede a justiça.
Porque ele vai dizer assim, se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se alguém pedir para te andar 1 milha, anda 2. Só 2 exemplos, tá? Mas a gente pode olhar lá. Excede em justiça, ou seja, faz mais do que o básico. A constituição do reino de Deus se apresenta em Mateus 5, 6, 7. Basicamente. Então, se a gente conceituar reino como domínio de Jesus, o reino de Deus como domínio de Jesus, consumado já para nós, igreja. Nós já somos um povo com esse reino consumado. Nós deveríamos de andar debaixo de uma constituição de Mateus 5, 6, 7. Nós deveríamos de andar com a clareza de que temos um rei sobre tudo e todos. E de que ele reina sobre nós, nossa casa, onde nós colocarmos a mão, onde nós desenvolvermos algo. Lembrando que o desenvolver algo não necessariamente significa vitória, conquista financeira e etc, etc. Não tem muito a ver, tem a ver com a glória de Deus. Não tem a ver com quanto está dentro do teu bolso. Embora também ele possa abençoar para isso. Então, a partir do sacrifício de Jesus, ele cria um novo povo. A partir de que nós aceitamos esse sacrifício por nós, nós somos parte de um povo de uma nova era. Um povo que nós vamos viver o futuro já no presente. Acontece hoje, talvez não na totalidade, ou não como deveria. E às vezes é em função de nós não entendermos e não efetivarmos isso. Então hoje nós já vivemos o reino entre nós, como nós cantamos. E na nova era, num novo tempo, num tempo futuro, na transição dessas eras, nós vamos ver o reino de Deus ser estabelecido com literalidade em toda a terra. Basicamente, o que está acontecendo com o povo de Deus é que a presente era está aqui e o reino de Deus está avançando sobre a presente era. É uma sobreposição de eras, vamos colocar dessa forma. Tem um autor que fala isso, George Led, e ele fala sobre isso de fato. Que o reino de Deus, ele avançou a presente era. Ele abriu uma possibilidade para vivermos o futuro no presente. Então não tem possibilidade nenhuma, como a gente viu antes. Um reino precisa de um rei. Literal. Tipo assim, visível. Hoje Jesus não está entre nós. Ainda. Com um corpo físico. Então não tem como a gente implantar o reino de Deus. Mas tem como a gente expandir o reino de Deus. Expressar o reino de Deus. O reino só é implantado quando tem um rei fisicamente e assentado num lugar que possa governar isso de fato presente. Então nós não vamos implantar o reino de Deus como igreja. Nós vamos viver o reino de Deus e isso vai causar uma expressão de testemunho. Que é o famoso sal e luz de Mateus 5, 6, 7. Né? E daí Jesus mesmo vai nos mostrar. Ele vai nos colocar num lugar onde todos vão ver. Porque uma candeia iluminada não se coloca embaixo da mesa. Ou no lugar baixo. Em cima. Então nós somos um povo de uma pátria que a nossa natureza é o céu. Sim, porque é uma nova natureza. Uma natureza de Jesus. Uma natureza espiritual. Mas para vivermos de fato e mostrarmos o testemunho aqui na terra. E aí, eu queria que nós pensássemos um pouco nisso, assim. Como? Porque assim, como a gente vive, tá? Mostra diretamente, é possível mostrar diretamente pra gente
de que reino a gente, para que reino a gente está olhando. Ou, por exemplo, quem é o rei que eu estou olhando? O que eu quero dizer com isso? Esses dias nós estávamos jantamos na casa dos amigos, muito bom. E daí a gente estava falando disso antes de sentar para jantar e tal. Estava falando sobre, é uma coisa que eu já estava pensando uns dias, de que nós como cristãos, nós temos o Espírito Santo. Nós já vivemos um outro tempo. Nosso tempo agora, vocês pararam para pensar, mas nosso tempo agora é eterno. Nós somos um povo atemporal agora. Entende o que eu quero dizer com isso? Por quê? Porque a gente tem a certeza da ressurreição. Então a gente vive eternamente. Certo? E essa vida eterna, João 17,3, é conhecer a Cristo. Então a gente precisa olhar para Ele. Precisa conhecer quem Ele é. Esse é o ponto. Mas aí a gente falando de que nós, como sendo parte de um reino que vai vir, que não está na totalidade, mas já podendo expressar ele hoje, o nosso estilo de vida, ele deveria ser uma outra velocidade a coisa. Porque esse mundo está louco, vocês vão concordar comigo. Está loucão. O nosso estilo de vida, ele precisa denunciar o reino que outro cidadão do nosso lado está vivendo. Não sei se quantos repararam, quando Jesus cita Noé em Mateus 24, ele cita os dias como dias de Noé, lembra? Gênesis 6. Aí, se a gente lê Hebreus, quando ele fala de Noé, que é legal a gente pegar as associações, ele vai dizer, primeiro, voltando um pouco, Jesus vai dizer assim, os dias como os dias de Noé, que fazia o quê? Comiam, bebiam, casavam, se davam-se casamento e tal, ou seja, viviam uma vida normal. Esses vai ser os dias da minha vinda, tá? Aí em Hebreus vai dizer o seguinte, que lá no Gênesis, quem condenou as pessoas não foi Deus, foi a postura de Noé. Lê Hebreus 11 para te ver. O que condenou as pessoas no dilúvio não foi Deus, não foi o dilúvio, foi a postura de Noé, que denunciou a injustiça que os homens estavam vivendo. O que nós somos chamados a fazer? Denunciar o mundo. Nós somos protestantes. A gente precisa protestar contra todo e qualquer governo, contra toda e qualquer situação de injustiça, contra toda e qualquer coisa que não é literalmente o reino de Deus. Entende onde é que eu estou querendo chegar? Então, assim, a nossa vida, ela precisa ser de uma outra velocidade. Sabe aquela coisa de como tu tá botando na correria? Cara, para nós não devia de casar isso muito não. Por quê? Porque quem entra na correria geralmente é uma barata tonta que corre para um lado, daqui a pouco corre para o outro, daqui a pouco corre para o outro. Certo? Se eu sei onde é que eu vou chegar, e se eu sei que eu sou eterno, o que eu vou correr? Vamos caminhar? Não vamos chegar igual? Entende? A gente visa muito, talvez, os 80 anos que a gente vive aqui na Terra de boa. Tipo assim, nossa vida normal. Só que nós somos eternos. Se nós somos eternos, nós precisamos visualizar a história de Deus como um todo. Ela não termina quando alguém morre, confessando Cristo. Certo? Ela entra no outro estágio. Então, se a gente sabe onde é que a gente vai chegar, se a gente sabe que a gente é eterno, nós precisamos levar isso em consideração como a gente vai viver. Porque isso precisa denunciar. As pessoas precisam olhar e precisam dizer assim, tá, mas esse cara é um pouco diferente. Porque ele pisa com certeza onde é que ele pisa. Talvez ele vá um pouquinho mais devagar, mas ele não retrocede, não. Entende? É uma coisa a gente pensar.
E aí com isso me vem algumas perguntas. E quem está no grupo lá em casa sabe que eu sempre faço perguntas. Eu gosto de fazer perguntas. A primeira, será que a maneira que a gente vive, e a gente eu me coloco junto, tá? É a gente. Quando eu digo que eu estou pensando nisso, é porque eu estou pensando nisso. Entende? A maneira que a gente vive nos faz entender que a nossa esperança está na pessoa correta. A nossa esperança está no Cristo. A nossa esperança está no reino vindouro. A maneira que eu estou vivendo está denunciando esse sistema atual de mundo, que tem um príncipe deste mundo, diz a palavra. A nossa esperança de fato ela está no retorno de Jesus, o nosso rei. Se a gente parar para pensar, como eu falei, esse mundo tem um príncipe que tem o seu regime que governa as coisas. E se a gente for olhar isso no Gênesis, já começa em Gênesis 12, Torre de Babel, que vai se transformar em Babilônia, no Apocalipse vai ser a grande Babilônia, tudo a mesma coisa, tá? O que acontece é o seguinte: no final, esse regime, esse sistema de mundo, de governo, ele cai, né, com o julgamento do próprio Jesus. Mas se tem esse sistema no mundo, se hoje a gente for medir, a gente está mais andando nesse sistema ou mais andando nas leis de Deus? A gente vive mais uma vida, talvez, apontando para tudo que é lado, sem certeza de nada, e, sei lá, jogando no palitinho para ver se vai dar certo? Ou a gente tem uma vida alinhada com a responsabilidade da glória ao Senhor? E denunciando o mundo. Porque isso a gente é chamado a fazer como igreja. Então eu queria ainda rapidamente ler uns textos aqui. O que vai acontecer quando Jesus retornar e de fato estabelecer esse reino literal na terra. Atos 17. Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus destinou um dia para julgar a terra, julgar as nações. Mateus 25, 31, se alguém estiver anotando, fala do julgamento de Jesus nas nações. Isaías 2, e esse eu queria que a gente lesse, porque é o que a gente cantou hoje, inclusive. A gente canta isso o tempo todo e a gente não associa. Isaías 2, 2 a 4. Diz o seguinte: Isaías 2, 2 a 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido
no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vou chamar a atenção no 4 aqui primeiro. Vocês viram que vai dizer ali que as nações vão transformar as espadas em relhas de arado e lanças em podadeiras? Imagina todas as armas da terra serem transformadas em instrumento agrícola. É isso aí que está falando o texto. Num reino de Jesus na terra. Tá? Mas volta para o Isaías 2. Ô Gabi, consegue colocar para mim aí a música aquela? Se você se ligar, é o que a gente cantou pouco. A primeira música que a gente cantou. É esse texto. A gente canta essa vida toda e não sabe que está falando de um reino vindouro de Jesus, né? Ó. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Paz. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Paz. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Paz. Tá, pode passar. Olha aí, ó. Exatamente o texto. Não é? Os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Isaías 2. Então as nações vão subir a Sião, buscar a lei de Deus, aprender da sua lei. Isaías 11. Estamos finalizando, gente. Aguenta aí. Tem um café lá se alguém dormir. Isaías 11. Estou terminando a introdução. Isaías 11, 1 a 10. E esse a gente vai ler todo. Diz assim: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á ao temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Se a gente for aqui, só aqui tem Mateus 5, 6, 7 e tem Apocalipse 19, tá? Só nesse versículo 4. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Não me pergunte como. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, ou da cobra. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui ele volta, lembra também do texto de Abacuque lá. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e glória lhe será a morada. Um reinado de paz e justiça. Os pobres serão amparados. Eu não sei como isso aqui vai acontecer. Os mansos vão herdar a terra. Justiça será o cinto dos seus lombos, ou seja, vai ser um justo ordenamento, segundo a vontade do próprio Deus. Isaías 35:10. Só vira um pouquinho aí.
Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Ou seja, Jesus vai trazer alegria, e não vai mais ter tristeza, e não vai mais ter gemido, não vai mais ter sofrimento. E eu queria ainda ler, deixa eu só ver aqui qual deles, tem dois anotados aqui, só um pouquinho. Apocalipse 21:4. Faça favor. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A gente orou aqui por o Davi orou por cura, né? Cura, se a gente ora por cura hoje, a gente está pedindo para Deus, traz uma realidade do teu reino vindouro para hoje, por favor. É exatamente isso que a gente está fazendo. Porque a justiça do reino de Deus é saúde sobre essa situação. E eu ainda queria ler Isaías 9, 6 e 7, rapidamente. E depois a gente vai finalizar. Isaías 9, 6 e 7. A gente canta isso muito também. Porque um menino nos nasceu. Vou esperar um pouquinho. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quando Isaías fala que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, é tipo assim, é Deus colocando o nome dele à prova. Pode deixar para mim. É isso que ele está falando. Eu queria finalizar com o Salmo 2. Todo mundo achou, hein? Salmo 2. 1 em diante. Eu vou ler, vocês prestem atenção, ver se isso não é hoje que está acontecendo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Não é isso que a gente vê? Os governos da terra dizendo assim: nós não precisamos de leis que cumpram princípios, nós não precisamos seguir nada, nós somos o nosso Deus. É isso que está acontecendo. Exatamente isso. Salmo 2. Olha a resposta de Deus para essa situação.
Versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Ou seja, os governos querendo se livrar de Deus, os governantes querendo fazer leis que retiram os princípios de Deus das suas nações, e Deus olha para eles, assentar no trono e ri. É aquela história de quem ri por último ri melhor. Entende? 6. Olha o que diz o 6. Eu, porém, constituí o meu rei. Ou seja, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês não são ninguém. Eu constituí o meu rei. Deus ri dos caras e ainda diz assim, pode ficar frio que eu já constituí o meu rei. Tá? Sobre o meu santo monte Sião. A gente leu aqui. Isaías vai dizer que de Sião sairá a lei. É ali que vai se estabelecer o reino de Deus, o trono de Deus. 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, isso é Jesus falando com o próprio Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora olha o que Jesus, o que Deus diz para Jesus daí. No versículo 8. Esse versículo 8 é usado sempre nas conferências de missões, tá? Mas não é bem isso. É Deus dizendo para Jesus: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Ou seja, Jesus inaugura o reino dele na terra, fazendo uma oração para o próprio Deus. Ele gostava de fazer isso quando estava aqui. Deus diz assim para ele: pede aí, eu vou te dar as nações. É tudo teu, só pedir. 9. Com vara de ferro as regerás e a despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Ainda vai um conselho para descarga de consciência. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pareceis no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Se a gente olhar para esse texto aqui, é o que está acontecendo hoje. É o que definitivamente a gente vê hoje. O desenho do mundo é isso aqui hoje. É todos vivendo num sistema, como eu falei antes, fora de um regime de Deus. Ele não é um regime que glorifica Deus. Então está tudo nisso. E a gente que é chamado a viver fora disso precisa viver numa legislação. A nossa legislação vigente, Mateus 5, 6, 7, exceder a injustiça, ir um pouco mais, né? Constituição do reino de Deus. E como já pessoas que vivem esse futuro agora, denunciar o que está acontecendo no mundo. E só para finalizar, eu queria que a gente ficasse de pé. E eu gostaria que o Davi viesse aí. Vamos fazer uma musiquinha. Apocalipse 5 vai dizer o seguinte: deixa eu só achar aqui. Eu vou ler do 1 em diante, tá? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu e nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele.
E eu chorava muito, isso João falando, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Jesus é o único digno, o cordeiro que foi morto e comprou para ele um povo, que é um reino de sacerdotes. Se Jesus é soberano e absoluto sobre a nossa vida, nós precisamos responder a ele da maneira que nós vivemos. Nós precisamos fazer isso. Ele nos comprou. Ele é absoluto em nossa vida. Ele é único. Eu queria ainda que, talvez, feche os olhos aí, eu vou ler uma partezinha aqui de Apocalipse 19. E depois a gente vai orar junto, vai cantar um pouquinho. Apocalipse 19 diz assim, só escuta aí. Imagina. Diz assim, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Rei. Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, nós queremos te coroar como Rei nessa noite em nossas vidas mais uma vez. Nós elevamos nossas vozes, elevamos nosso coração a Ti, Senhor. Nós queremos que o Senhor seja o soberano, o absoluto sobre nossas vidas, nossas casas, tudo que fazemos. Nada faz sentido se não olharmos para Ti. Nada faz sentido se não andarmos contigo. Por favor, Senhor, revela-nos quem Tu é, na totalidade. Nós queremos olhar para os Teus olhos como chama de fogo. Nós queremos ser incendiados no nosso interior para que nós possamos vislumbrar quem o Senhor é. A revelação de quem o Senhor é tudo o que precisamos. Nada faz sentido se não vermos quem o Senhor é, se não conhecermos quem o Senhor é. Nós queremos conhecer esse que vai rasgar os céus. Nós queremos ver, Senhor.
Nós queremos nos render mais uma vez ao Teu senhorio essa noite. Pai, governe sobre nós e entre nós. Governe sobre a Sua igreja. Levante o testemunho de Jesus em nossas vidas, em nossas casas, Senhor. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.